Boa noite, telespectadores. No programa de hoje vamos conversar com Poliana Rodrigues da Silva, que é coordenadora da enfermagem do Hospital Blanc, lá em Porto Alegre. E ela vai nos contar um pouquinho sobre esta profissão tão nobre, né, a profissão de enfermeira, e falar deste trabalho, no momento atual, de como está exercendo, né, esta profissão. Então, já queremos te cumprimentar, Poliana, é um prazer tê-la conosco aqui no Viver Bem. Tudo bom? Oi, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Eu acho que é sempre uma honra a gente poder falar um pouquinho dessa profissão que eu já tentei pensar em outros momentos. Se eu não fosse enfermeira, o que eu seria? Eu seria enfermeira, né? Eu tenho muito Sim. orgulho de ser. E como tu falaste, e tem assim, se eu for falar um pouquinho da minha história, é um leque de oportunidades que surgiram na minha vida, né? E hoje atuando como coordenadora de enfermagem. Estou muito feliz. Bem, eu creio que a enfermagem, e assim como a medicina também, não é, são profissões que a gente tem que amar mesmo, né? Porque não são assim tão gratificantes, não é, muitas vezes, mas ao mesmo tempo é algo que faz com que a gente se sinta assim realizado, né, fazendo um trabalho em prol do bem-estar das pessoas, socorrendo, ajudando, auxiliando naqueles momentos mais difíceis da vida delas, que é quando enfrentam um problema de saúde. E para isso tem que ter realmente muita vocação, porque exige dedicação, além, claro, dos conhecimentos, né, da competência profissional em prol dos pacientes. Então me conta um pouquinho, Poliana, há quanto tempo tu já és enfermeira e como tu chegaste, né, até a coordenação de enfermagem, né? Falar um pouquinho dessa tua experiência desde o início. Então, eu iniciei na enfermagem como técnica da enfermagem, né? Eu comecei com 20 aninhos, né? Daqui a pouco vão descobrir a minha idade. Então, eu trabalhei e durante a faculdade eu era técnica da enfermagem. Como enfermeira, eu sou formada há 14 anos, né? E eu iniciei na área de oncologia, né? Eu trabalhava com pacientes em fase inicial de tratamento, era ambulatório de quimioterapia. Então, pegava desde o diagnóstico inicial, fazia toda a parte de acolhimento, de consulta, e me dediquei aí basicamente os 10 anos iniciais aí como enfermeira na parte de oncologia, né? E eu lembro que quando eu cheguei em casa e contei para meus pais que eu ia ser enfermeira oncologista, eles me perguntaram, nossa, mas tantas opções, tu foi escolher logo oncologia, a parte mais triste da enfermagem, É. né? De que forma tu vai se sentir bem trabalhando com pessoas com doença tão grave, enfim. E aí eu lembro que eu respondi assim, eu não sei explicar, mas tem algo especial dentro da oncologia que eu não sei explicar. E eu consigo ser gratificada assim, o tempo inteiro. Com aquele diagnóstico inicial que deu certo, o paciente teve alta, tanto com aquele paciente que evoluiu a doença, ficou na terminalidade e teve um desfecho de óbito. Mas eu conseguia ver em todas as etapas que o nosso trabalho como enfermeira, né, o meu trabalho naquele momento, tinha sido de alguma forma, valia a pena fazer tudo que eu tinha feito, mesmo se o desfecho não fosse tão bom, né? E conseguia sempre ter eu brinco que eu sou um pouco poliana da história, né? Ver o lado Uhum. bom Aham. a todo momento. Então então assim, basicamente oncologista por 10 anos, aí veio a função de pandemia e eu acabei sendo desligada do hospital que eu trabalhava. E aí parece que abriu um buraco, assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E só que nesse meio tempo eu fui professora de nível de estágio, eu fiz especialização, eu fiz MBA, eu fiz mestrado, né, sempre trabalhando na área de oncologia. E aí eu me deparei, estava promovida ao mercado de trabalho. E aí eu fui olhar as opções. E aí eu lembro que dentro das opções que eu estava assim fazendo seleção, enfim, apareceu lá um hospital cirúrgico e eu disse, meu Deus, um hospital cirúrgico. Eu sempre fui oncologista, né? O que eu vou fazer no hospital cirúrgico? Trabalhar no bloco cirúrgico, enfim. E aí eu fiz a entrevista, a coordenadora gostou, né?
me deu a oportunidade de trabalhar lá e iniciei na área da assistência, na unidade de centro cirúrgico, na parte de sala de recuperação. E pensa, uma enfermeira oncologista clínica trabalhando num ambiente completamente diferente. E trabalhando numa instituição onde é totalmente diferente, porque lá é um hospital eletivo, um hospital que o carro-chefe é cirurgia plástica, e trabalhar com a vida, eu saí da oncologia, que eu trabalhava puramente com a doença, e comecei a trabalhar num outro ramo. Então foi uma troca, foi uma experiência maravilhosa, e aí eu fui estudar, fui me dedicar, eu sempre quis atuar na área de gestão, comecei a estudar mais nessa linha, e comecei é um hospital jovem, mostrar os meus conhecimentos de tudo que eu adquiria nesses 20 anos que eu tinha da outra instituição. Né? E quando eu vi, e eu vou dizer para vocês que hoje, 17 de março, eu fui promovida a coordenadora. Então hoje eu assinei, né? Então eu estou muito feliz que eu cheguei à Uau, posição. parabéns, então, merecidamente, porque eu tô vendo aí uma garra, uma competência, uma vocação realmente muito forte, aflorada aí nesta pessoa, não é, que nós estamos aqui conversando. Olha, parabéns mesmo. Obrigada. E está sendo um desafio muito interessante, porque agora eu, além de trabalhar com vida, como eu digo, né, trabalhar com a parte do embelezamento, daquela parte onde o paciente tem um retorno e fica muito feliz com o desfecho da cirurgia, enfim. Eu também trabalho com pessoas, né? Eu também faço gestão de pessoas. Então, hoje, os meus colegas viraram meus subordinados, mas que acabam, né, junto comigo, fazendo toda a assistência, né? Eu adoro vestir a roupa do bloco, entrar para dentro da assistência e ver toda a parte de acolhimento inicial ali do paciente, de ver o procedimento cirúrgico propriamente, de ver o desfecho na sala de recuperação, acompanhar ele saindo feliz, entrando na expectativa de que vai ficar feliz e fica muito feliz com o resultado, né? Então, tem sido uma experiência maravilhosa. E aí eu digo, eu consegui trabalhar do outro lado, sim, trabalhei com a doença, fui muito feliz, gosto muito da parte de oncologia, mas eu tô vivendo um momento, assim, de cuidar da saúde e eu tô muito feliz também. Olha, que na verdade é mais leve, né? Isso me lembra de quando há 20 anos atrás também comecei, né, a ser apresentadora do Viver Bem, porque a medicina ela é muito pesada, né? É realmente as rotinas são pesadas, né, na área da saúde. E aí o programa de televisão abriu um leque de muitas coisas diferentes nas diversas áreas, muitas pessoas poder conviver, compartilhar, conhecer, não é? Ter tanta cultura, tanto conhecimento, né, através de outras pessoas. Assim como tu que estás nos trazendo aí, não é, esta história super bacana para que as pessoas saibam, não é, o que é a formação de um enfermeiro. O quanto se estuda, o quanto se trabalha, o quanto se tem necessidade de aperfeiçoamento, não é, Poliana, para realmente estar capacitado a desenvolver um trabalho que seja acima daquilo, muitas vezes, do esperado, ou talvez seja o esperado, né, atingindo as expectativas, sim, porque as pessoas, mesmo na oncologia ou na cirurgia plástica, não é, ambos têm expectativas, não é? Uns têm uma carência talvez mais afetiva e é ali que eles precisavam de ti, não é? Teus pais não entenderam muito bem, mas ali tiveram uma pessoa que realmente, né, estavam precisando e a pessoa certa estava lá. E, né, na outra área as pessoas também têm uma expectativa, né, também tem aquela ansiedadezinha assim, como é que eu fiquei, né, como é que vai ser depois, eu posso mexer aqui, posso mexer ali, o que eu devo fazer, né, e tem todas aquelas coisas que eu não conheço muito bem, né, mas todos aqueles cuidados pós-cirúrgicos em uma cirurgia que na verdade é uma cirurgia limpa, né, considerada cirurgia plástica, mas também, né, requer esses cuidados especializados. Mas,
Poliana, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos aí, né, com os nossos telespectadores para falar um pouco mais, então, né, desse trabalho maravilhoso da enfermeira Poliana. Estamos de volta e continuamos a conversar com a enfermeira Poliana Rodrigues da Silva, que atua no Hospital Blank, em Porto Alegre, que é especializado, pelo que eu vejo, em cirurgias plásticas, né? Que é uma coisa super bacana e que demanda cuidados um pouco diferentes, né, de outras áreas da enfermagem ou da medicina, mas que é muito importante devido a essas peculiaridades também, né, que são próprias. Então eu te perguntaria, Poliana, ao longo de todos esses anos, né, de formação, de especialização, como tu vê, quais são os principais desafios que hoje se enfrenta na área da enfermagem? Então, eu acho que o reconhecimento, a gente ainda está em busca desse reconhecimento. Eu acho que toda a função ali da pandemia, que mostrou muito ali a questão dos profissionais de saúde, né, do pessoal ali na linha de frente, pouco a gente ouvia falar tanto do enfermeiro como a gente ouviu nessa pandemia, né, e na verdade a gente faz esse trabalho todos os dias há muitos anos, né. Então, não só o enfermeiro, como, né, nutricionista, psicólogo, enfim, todas as outras áreas. Mas eu percebi que só naquele momento ali de explosão de uma pandemia que conseguiu enxergar o quanto o profissional ali sofre junto com o paciente, ele se entrega, ele se doa, né? A gente realmente faz um trabalho. Eu lembro que quando eu era, tipo, adolescente, eu queria ser pediatra. Porque eu lembro que eu ia na pediatra e a pediatra era uma coisa muito linda, porque eu era uma criança saudável, né? Então era tranquilo ir lá fazer o exame de rotina e ir para casa. E quando eu fui buscar, né, se eu ia me identificar na área da saúde, fiz o curso técnico, eu vi que eu queria ser enfermeira, eu não queria mais ser médica. Porque eu queria ficar do lado do paciente, eu queria cuidar da pessoa, eu não queria cuidar da doença. Eu queria estar próximo, eu queria poder tocar, poder fazer todo o processo. Não que o médico não faça isso, mas a gente sabe que é um cuidado mais distante, né? Com certeza, o médico faz a sua parte, entrega para a enfermeira, que por sua vez, né, no teu caso, coordena uma equipe de técnicos, né, e cada um tem papel fundamental nisso, não é? Certeza, é uma equipe multidisciplinar, não é? Exatamente, porque é o cuidado desde o momento do nascimento até propriamente a morte, porque a gente faz o cuidado pós-morte, né? A gente faz todo um processo de cuidado que muitas pessoas desconhecem e a gente faz com muito respeito aquela pessoa que passou a ser naquele momento um corpo, e a gente faz todo esse cuidado até o fim. Então realmente é do nascimento até o pós-morte, né? Então o trabalho, eu acho que esse reconhecimento que a gente teve aí, como eu falei, em questão de pandemia, eu acho que hoje o profissional enfermeiro está sendo mais valorizado, porque foi conhecido realmente, né? Foi mostrado realmente todo o trabalho que é realizado, né? Sim. Mas ainda tem muita coisa ainda para conquistar. Sim, e nesse sentido de valorização é que nós estamos trazendo aqui, não é, as informações e trazendo as pautas aí, o trabalho da enfermagem, porque nós aprendemos a admirar mais ainda, além de necessários, são admiráveis, né? Enfim, a gente começa a abrir todo o leque, né, do trabalho que é realizado através deles. E pensando na cirurgia plástica, né, ela mudou muito ao longo dos anos. Temos aí novas tecnologias de produtos, mudanças nos pós-operatórios, né, do que antes se fazia. E hoje tem coisas muito modernas, não é? Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre o que se tem de novidades que, né, talvez estejam auxiliando vocês, porque nós conversamos com algumas outras colegas aí de outras áreas, né? E nós fazemos parte também lá do Hospital Unimed,
em Novo Hamburgo, né, o Hospital Unimed Vale dos Sinos, e um hospital assim muito moderno, e mudou muito a questão dos atendimentos, né, em função de produtos, de protocolos e uma porção de outras coisas que vieram a facilitar também a vida, né, de quem trabalha na área, mas também exigiu uma adaptação e treinamentos muitas vezes, não é? Com certeza. Eu vejo um exemplo, não, a gente, né, onde eu trabalho não se faz somente cirurgias plásticas, mas também outras cirurgias, e eu lembro da primeira cirurgia que eu cuidei de um paciente, de uma cirurgia de quadril, por exemplo, né, que ficava às vezes 3, 4 dias na mesma posição, sem poder se mexer, porque a técnica cirúrgica exigia isso, né, o paciente tinha que ficar com esse cuidado. E hoje ele faz a cirurgia e em questão de horas ele levanta e sai caminhando, né? Então assim, o quanto mudou a técnica cirúrgica e melhorou tanto a qualidade dos pacientes, qualidade de vida, né? Dele poder sair de lá caminhando e sem dor, porque muitas vezes ele chegava com dor para a cirurgia e saía já sem dor, né? Procedimentos minimamente invasivos, né? Cirurgias, a própria plástica propriamente, né? Fazia plástica e ficava ali dias mais acamado, sem poder se movimentar, e hoje em dia a orientação é você caminhar, sabe-se que a recuperação vai ser melhor, evita trombose, evita problemas respiratórios, né, de fazer estimulação, então a físio precoce, de estar libera-leito desde o início, né, então a gente trabalha com uma equipe multi, onde a gente tem esse cuidado, né, de fazer com que o paciente seja estimulado desde o momento que ele chega dentro da sala de recuperação. Então faz com que ele tenha um desfecho, uma recuperação muito melhor. Algumas técnicas, por exemplo, de cirurgia de mama, onde se coloca a prótese e já se faz fisioterapia durante o procedimento. Nossa! Né? E horas depois já faz o levantamento, né, a angulação dos braços, e o paciente vai para casa sem restrição nenhuma. Então, assim, ele evoluiu muito em vários aspectos. Que loucura, porque antigamente a pessoa não poderia se mexer, ficava, né, meio que engessada ali para as coisas não saírem do lugar, enfim, né, e aí, né, dependendo do que fazia, podia ficar torta, enfim, não é a minha área, mas eu sei que, eu fico muito surpresa, são coisas, né, que eu mesmo sendo médica e não sendo dessa área, não conhecia, né, esse tipo de procedimento, essa mudança, né, no pós-operatório, poxa, isso é maravilhoso. Não, é fantástico, assim. E eu lembro que lá no início da minha carreira, como técnica da enfermagem, trabalhava numa unidade pós-cirúrgica. Então, aqueles pacientes ficavam, às vezes, uma semana internado, faziam colecistectomia, né, uma cirurgia. Não, fica 3, 4 dias internado. E hoje eu vejo sair no mesmo dia, super bem, já fazendo uma alimentação mais branda e se recuperando super bem. Então, fica, nossa, o quanto evoluiu e o quanto a gente tem que estar estudando para acompanhar esse ritmo, né? Porque a mudança também ela é muito rápida, né? Então, os estudos estão aí, mas a gente já está ultrapassado. Quando a gente lê o artigo, já se passaram alguns meses. Já se passaram. Né? Então, a gente está sempre, a gente está sempre atrasado no que está acontecendo. E ao mesmo tempo tão evoluído, né? Sim, as coisas mudaram realmente muito, né? Tudo é muito rápido. E essa questão da mobilização precoce, né, dos pacientes também evita lesões cutâneas muitas vezes, apesar que o tempo, né, nessas questões aí, né, desse segmento de cirurgia plástica, né, mas também do quadril, a não ser aquelas fraturas talvez de quadril por osteoporose, né, que daí já é a minha área, a geriatria, eles não ficam tanto tempo acamados ou imobilizados, né, não ficavam, mas os cuidados com a pele continuam sendo fundamentais, né, as lesões, ou evitar contaminações, né, porque é uma cirurgia limpa, como se diz, né, mas os cuidados no momento que está no hospital, com a higiene, enfim, né, é muito importante. Então, isso continua sendo, acho que, parte dos cuidados também em todas as circunstâncias, não é? E assim, agora eu tô pegando um gancho do que tu falaste,
o cuidado ele vem desde a nutrição também, né? Antigamente se faziam os NPOs aí de 12 horas para mais, e hoje a gente sabe que o jejum reduzido ele vai te dar que o paciente tenha uma recuperação melhor. Então tem várias orientaçõezinhas aí, desde a limpeza da pele, higienização, né, de tu usar de repente uma clorexa alguns dias antes, isso também vai favorecer que tu não tenha infecção, né, ocasionada por algum agente da tua própria pele, enfim. Então são vários cuidados que hoje a gente faz essa orientação pré-operatória, justamente para garantir que o pós seja mais seguro, mesmo sendo uma cirurgia limpa, como é um segmento, mas às vezes pode ter as suas intercorrências, né? E se a gente fizer toda essa orientação, todo esse cuidado, o quanto a gente vai estar beneficiando o paciente, né, para ter sucesso. Então, e a enfermagem, eu digo, é o cuidado o tempo inteiro, é o cuidado no pré-operatório, é o cuidado no trans, é o cuidado no pós, né? Então, essa parte da alimentação também, do quanto tu pode já estar estimulando o paciente de uma forma também mais precoce, para ele estar repondo, né, aquilo que ficou perdido naquele período de jejum, do estresse da cirurgia, enfim. Então, são vários estudos, por isso eu falei, a equipe multidisciplinar ela é muito importante, porque envolve também nutrição, envolve físio, né? E a gente trabalha muito bem com uma equipe assim. Por isso que se diz, né, que é multidisciplinar hoje. Mas tu falaste na questão da Clorex, né, que é a clorexidine, que o público leigo talvez não saiba, que é um desgerminante, né, da pele. E eu lembrei que lá no Hospital Unimed nós usamos umas toalhinhas de banho seco, né, que facilita muito a vida das pessoas, né? Isso também mudou bastante, porque mesmo se mobilizando, às vezes a pessoa, por exemplo, entra água, ou enfim, era aquela monte de toalha, bacias, enfim, né? E hoje a gente tem, entre vários produtos, esse produto de toalhas higiênicas que tem clorexidine, umedecidas, que hidratam e desgerminam, tiram as bactérias. Então é uma coisa que eu creio que pode ser usada preventiva e durante e pós, né? As pessoas podem levar para casa também, né? Usar em casa. Não sei se vocês usam esse tipo de material aí também. É que como é um hospital, vamos dizer assim, não chega a ser um hospital dia, mas é um hospital de curta permanência, então não tem a internação pré-operatória. Então a orientação é feita, né, em casa, no nível de consultório, exatamente. Então os cuidados vão ser feitos em casa. Mas a importância só da orientação, que isso sim que a gente... Mas nível de curativo, meu Deus do céu, hoje em dia tem curativos. Eu vou dizer para você, eu posso contar um segredinho? Eu passei por um procedimento estético recentemente. E eu não levei ponto, é feito com cola. Então, nossa, assim, que show, a cicatriz fica perfeita, é só colar. Exatamente, é como se tivesse uma super bonder de pele. Então, para ver o quanto a gente evoluiu aí, né? E assim, ele não exige curativo. Então, você faz o procedimento, não leva pontos, só essa cola protetiva, tu tem que fazer um banho, secar normal e acabou, não tem curativo. E olha o quanto a gente gastava antigamente com curativos, né? E com soluções, enfim. Então, o quanto a gente evoluiu. Tudo moderno, prático, né? Vindo ao encontro da qualidade de vida das pessoas e dos desfechos aí cada vez melhores. Bem, Poliana, infelizmente nosso programa está chegando ao final, né? Foi excelente, né, conversar contigo, muito bom conhecer o teu trabalho e os nossos objetivos, eu creio que foram alcançados, que é de valorizar, né, a profissão, de mostrar às pessoas, né, o quanto o enfermeiro, a área de enfermagem despende, né, da sua vida em prol dos pacientes, sejam nos momentos tristes, né, ou nos momentos alegres, que também, né, geram muitas vezes insegurança e também requerem muita empatia, né, de outra forma, mas também. Então, olha, eu tenho certeza que tu estiveste sempre na hora certa, no lugar certo aí, como um anjo cuidando das pessoas também. Então, muito obrigada pela tua participação e nós te desejamos aí sucesso cada vez maior na tua profissão. Obrigada. Muito obrigada.
governo.